galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula de biologia. Esse é o seu Fique em Casa Aprendendo e aqui você aprende realmente em casa. Você vai dar continuidade aos estudos que você já está trazendo da escola. A gente vai só colocando em prática, a gente vai revisando. Aproveita essas aulas, pessoal, para você realmente tornar esse conhecimento mais significativo na sua vida, tá? Pessoal, nós vamos hoje falar sobre tectônicas de placas e deriva continental. Aí você me pergunta, professor, mas você não é professor de biologia? Assim, tem conteúdos da biologia que são estudados ali um pouco na geografia, quando, por exemplo, o professor de geografia menciona algumas características de plantas, ele está falando ali de biologia, tá? São, são assuntos interdisciplinares. Então a gente tem dentro da biologia também alguns assuntos que são trabalhados não apenas em geografia, quanto também em física, em história. A gente vai trabalhar de forma interdisciplinar. E a gente tem esse conteúdo que é de tectônica de placas, que é trabalhado em biologia também. A gente vai entender um pouco qual é a relação que esse assunto tem com a disciplina de biologia. A gente vai falar sobre deriva continental. Você até aproveita para você revisar o que você já aprendeu em geografia, porque a gente vai dar esse assunto aqui não com os detalhes que são trabalhados em geografia, com a parte geológica, mas a gente vai trabalhar mais a parte voltada para os seres vivos, ok? Então a gente vai entender o que é deriva continental, quais as provas a favor da deriva, a teoria da tectônica de placas, o que essa teoria diz, tá? E a gente vai entender qual é a relação que a deriva continental tem com o processo de especiação. Especiação é a formação de novas espécies, tá? É um assunto voltado para a parte de evolução, que é muito estudado em biologia. Bem, falando de deriva continental, o que seria essa tal de deriva continental? A história ela tem revelado que o nosso planeta ele é muito dinâmico. Nós já tivemos uma outra aula, uma aula anterior, falando sobre dinâmica planetária e tempo geológico. E nessa aula eu expliquei que o nosso planeta ele está em constante mudanças. O planeta Terra que existiu lá no início do seu processo de formação é totalmente diferente do planeta Terra atual. E, consequentemente, ele é totalmente diferente de como ele vai ser daqui a muito e muito tempo. Porque o planeta ele está em constante atuação de fatores físicos, fatores químicos e fatores biológicos, tá? Então, é um planeta que está em constante dinâmica, assim como também todos os outros planetas que formam o sistema solar. Está em constante dinâmica, em constante mudança. No início do século XX, alguns geólogos acreditavam que os continentes tinham se deslocado. Olha só, percebeu-se que existem indícios de que os continentes eles se deslocaram, se afastaram, tá? Esses movimentos eram responsáveis pelas mudanças que ocorriam no nosso planeta. E aí tem o que a gente chama de deriva continental. Continente africano se afastando do continente americano. Então, essas mudanças de posições, elas teriam acontecido ao longo de milhares e milhares de anos. E essas mudanças elas foram percebidas pelos estudos que foram feitos aí na estrutura do nosso planeta. Nós temos os geógrafos que estudam o planeta Terra como um todo, tá? E eles perceberam essas modificações. E aí nós temos como o cara que ajudou a fundamentar essa teoria, né, foi Alfred Wegener, tá? Ele foi um meteorologista e geofísico alemão. Foi justamente o autor dessa teoria. Ele diz que há cerca de 300 milhões de anos, os continentes estiveram unidos numa única grande massa de terra firme. Ou seja, o planeta Terra nesse planeta só existia um único continente, um único ajuntamento terrestre, que nós chamamos de supercontinente, tá? Esse supercontinente ele foi denominado de Pangeia. Diferentemente do que acontece hoje, que nós temos o continente africano, o continente asiático, né? Nós temos a América. Tudo era um único continente conhecido como Pangeia, que era totalmente rodeado por um único oceano, conhecido como Patalassa, tá? Então,
essa seria a teoria que foi proposta a respeito da deriva continental. A Pangeia, que é aquele único continente que teria existido, ela fragmentou-se, dando origem a novos continentes, sendo sujeitos à deformação e deriva que ainda perdura. Tá? Então, isso significa que esse afastamento, essas mudanças de posições ao longo do tempo, elas continuam acontecendo e vão continuar a acontecer. Então, mais ou menos assim é o que se acredita de como que era o planeta no início da sua existência. Um único continente, tá? E percebam que esse único continente, ele era o resultado da fusão dos continentes atuais. Então, conforme foi passando o tempo, esses pedaços que foram se afastando, eles deram origem aos continentes que hoje nós conhecemos, né? O continente americano, aí nós temos ali a África, a Eurásia, a Índia e os demais continentes. Então, todos eles foram sofrendo esse afastamento, tá? Agora, quais são os argumentos a respeito dessa teoria? Quais são os argumentos que são utilizados para defender essa suposta deriva continental, né? Primeiro argumento que é usado é o argumento morfológico. Se você parar para observar, o formato do continente, por exemplo, o continente da América do Sul aqui, ele tem um encaixe perfeito com o continente africano. Olha só, quase que um encaixe perfeito, tá? Isso mostra, teoricamente, que o encaixe entre esses dois teria existido. Então, esse seria o argumento morfológico. As semelhanças dos encaixes entre as margens dos continentes, tá? Então, basta você olhar aqui para o suposto Pangeia. Olha aqui, a América se encaixando com a África, que se encaixa aqui essa aqui é a América do Sul, se encaixando com a América do Norte. Tudo perfeito, como se fosse pecinha de quebra-cabeça, tá? Então, esse é o argumento morfológico. O segundo argumento é o argumento geológico, tá? Segundo o Henneger, que é o cara que propôs a teoria da deriva continental, segundo ele, existem rochas antigas que podem ser encontradas na África e na América do Sul, hoje separados pelo Atlântico. Então, olha que interessante. Não bastasse esses continentes terem um encaixe perfeito entre eles, os tipos de rochas que eram encontrados na mesma região de encaixe eram os mesmos, são os mesmos que são encontrados atualmente. As rochas que são encontradas aqui, ó, por exemplo, no Nordeste do Brasil, elas são semelhantes às rochas que são encontradas nessa região aqui do continente africano, tá? Consequentemente, a gente vai encontrar também, ó, as mesmas rochas que são encontradas nessa outra região, também são encontradas nessa outra região aqui da África, tá? E também aqui, o sul da América do Sul tem rochas que são encontradas também no sul da África do Sul. Olha que interessante. Nós temos o encaixe, que é perfeito. As rochas que são encontradas também são as mesmas, tá? São rochas antigas que foram encontradas também nas mesmas regiões, tá? Existe também continuidade entre as cadeias de montanhas da América e da Europa. Então, você encontra as semelhantes cadeias de montanhas que são encontradas nas mesmas regiões de encaixe nesses continentes, tá? O outro argumento, pessoal, ele é mais biológico, né? O argumento paleontológico, tá? A palavra paleontologia, na verdade, é como se fosse a biologia dos seres vivos que existiram lá em épocas remotas, que não existem atualmente, tá? Então, o que seriam os argumentos paleontológicos? É justamente a presença dos mesmos fósseis em regiões completamente separadas. Você imagina que eu possa encontrar fósseis aqui na América do Sul e fósseis semelhantes também são encontradas lá na África. Olha que interessante, tá? Eu encontro fósseis do sul da América do Sul também no sul do continente africano. Olha que interessante. Outra coisa, onde vocês estão vendo aqui, onde vocês estão vendo pintado com a mesma cor, são regiões onde você encontra os mesmos achados fósseis, tá? Por exemplo, olha aqui, nós temos o caso
do Mesosaurus, tá? É um pequeno réptil fluvial do Carbônico, do período Carbônico. Então esse réptil, ele viveu aqui, ó, são encontrados fósseis dele no sul da América do Sul, tá? E nós encontramos também no sul da África. Olha que interessante. Outro tipo de fóssil que a gente pode mencionar aqui é o Cygnognathus, tá? Esse réptil aí, ele é parecido com um mamífero. Ele viveu no Triássico. E ele tinha uma média de tamanho de 1 metro, tá? Ele é encontrado, olha aqui, em toda essa faixa da América do Sul e faz continuidade com essa região da África, tá? Ou seja, na mesma região de encaixe, no mesmo local que tem o mesmo formato aí dos continentes, tá? Outro fóssil que também foi encontrado é o fóssil dessa planta aqui, é uma planta do Paleozoico, tá? Do antigo Paleozoico, do período geológico. Então, essa planta ela é encontrada aqui, em toda essa faixa aqui da Antártica, que tem continuidade com essa parte aqui da Austrália. Olha só. E o último fóssil que a gente pode mencionar aqui para vocês é o Listrosaurus, tá? Listrosaurus, um réptil parecido com um mamífero. Ele viveu no Triássico e ele é encontrado também nessa região, tá? Que é nessa faixa da África, que faz fronteira um pouco com a Índia, tá? E também aqui com a Antártica. Então mostra a continuidade que esses encaixes podem gerar entre esses continentes. Então mostrando que esse argumento ele torna mais ainda forte a respeito da ideia de que os continentes todos se encaixam, tá? De que todos eram o mesmo continente, formando Pangeia, tá? E ainda tem também, pessoal, para reforçar a teoria da deriva continental, os argumentos paleoclimáticos, tá? Indícios de glaciares em continentes atualmente com clima tropical. O que seriam esses indícios glaciares? Prestem bastante atenção. São encontrados fósseis nessa região aqui da América do Sul, nessa região da África, da Índia, em toda a Antártida, tá? E na Austrália, esses fósseis que apresentam características de seres que vivem em regiões glaciares. Então, foram encontrados esses fósseis exatamente nas regiões de encaixe aqui, né, na região onde esses continentes têm um encaixe perfeito, mostrando novamente que o argumento da deriva continental ele é mais verdadeiro. Então, quanto mais indícios, mais forte é o argumento a respeito de que um dia o planeta ele só tinha um único continente, tá, pessoal? Esses continentes eles se afastaram uns dos outros, né, por causa do mecanismo que a gente chama de a teoria de placa de tectônicas, tá? Ou tectônica de placas. Essa teoria ela diz que o nosso planeta ele é formado ali de pedaços que se encaixam, tá? Como se fosse um quebra-cabeça. E esses pedacinhos que se encaixam são as placas tectônicas. E a geografia ela nos explica que em algumas áreas, né, de encaixe dessas placas tectônicas, vai existir o que a gente chama de terremotos, né? A gente não está aqui para trazer muitos detalhes a respeito desses terremotos, mas o certo é que quando uma placa dessa se move, né, ela vai promovendo atrito entre uma placa e outra, gerando os famosos terremotos. E as cadeias de montanhas, inclusive, elas teriam se formado por conta do movimento dessas placas tectônicas, tá? Então é justamente o movimento dessas placas que fizeram com que os continentes que antes eram um único continente, fizeram com que eles se separassem, tá? E aí nós temos o que ocorre, a separação geográfica entre os diversos espaços geográficos. Essa separação geográfica, pessoal, elas trazem uma série de consequências para os seres vivos. Por quê? Imagina que todos os seres vivos viviam no mesmo continente. Eram grupos que poderiam trocar informações genéticas entre eles. Então, quando eu tenho a separação desses continentes, você vai ter uma consequência que é a separação geográfica, formação de barreiras geográficas. Isso vai fazer com que ocorra a formação de novas espécies, tá? A evolução, por exemplo, a teoria da evolução, ela explica como novas espécies são formadas.
E um dos mecanismos que contribuem para a formação de novas espécies é a geração de barreiras geográficas, que vai gerar um mecanismo que nós chamamos de cladogênese, que é o que eu vou explicar para vocês aqui a grosso modo, tá? Nós temos uma unidade explicando bem direitinho a respeito do processo de formação de novas espécies, quando a gente estuda sobre a teoria da evolução. E lá nós falamos de dois mecanismos importantes que promovem a formação de novas espécies. O primeiro mecanismo é a cladogênese, que eu vou explicar já já. E o segundo mecanismo é a anagênese, tá? O que seria a cladogênese? Imagina que eu tenho aqui um conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo no mesmo espaço geográfico. É o que poderia ter acontecido lá quando o planeta tinha apenas um único continente, o Pangeia. Imagine que todos os seres vivos viviam ali no mesmo espaço geográfico. Quando a deriva continental promove a separação das placas tectônicas, fazendo com que os continentes se afastassem, ocorreu então o quê? Uma separação, uma barreira geográfica entre esses indivíduos do mesmo grupo. Então eu representei aqui por meio deste desenho. Antes era o mesmo grupo e agora ocorreu aqui, ó, barreira geográfica, tá? Então, esse é um dos primeiros passos para que novas espécies possam se formar. A separação geográfica, a formação de uma barreira geográfica, ela faz com que indivíduos do mesmo grupo de indivíduos da mesma espécie, eles possam se separar em dois grupos, tá? Então, ocorrendo a separação desses indivíduos em dois grupos, cada grupo vai viver num ambiente diferente. Então, imagina agora que esse ambiente aqui, eu vou encontrar florestas, um ambiente mais escuro, né? Menos iluminado. Já nesse outro ambiente eu vou ter aqui um campo mais aberto, mais iluminado do que o normal. Então agora percebo que vai passar muito tempo, milhares e milhares de gerações vão ocorrer, não vai existir trocas de informações genéticas entre esses indivíduos. O que seria essa troca de informação genética? Seria indivíduos desse grupo pularem para esse outro local aqui e ter ali parceiros sexuais e assim eles possam gerar descendentes. Não, isso não vai acontecer por causa da barreira geográfica. Então, essa barreira geográfica vai impedir a troca de informações genéticas entre os indivíduos desses dois grupos. Então, acrescente muito tempo esses indivíduos vivendo em ambientes separados. Ao longo de muito tempo, esses indivíduos eles vão começar a acumular pequenas mudanças, tá? Essas mudanças elas vão se acumulando, fazendo com que depois de milhares e milhares de gerações, esses indivíduos agora, esses dois grupos, tenham características totalmente diferentes da que eles tinham no início, tá? Então, diferenças acentuadas pelas mutações e a seleção natural diferencial, ou seja, cada indivíduo por viver em ambientes diferentes, aqueles indivíduos que, por exemplo, vivem aqui nesse local, nesse ambiente de campo aberto, só vão sobreviver aqueles indivíduos que têm uma pelagem mais clara, por exemplo. A seleção natural selecionou aqueles indivíduos mais adaptados para viver nesse local. Assim como também a seleção natural vai selecionar aqueles indivíduos que vão ser mais adaptados para viver num ambiente de floresta, menos iluminado. Então, essa seleção natural ela vai fazendo com que os mais adaptados sobrevivem em cada ambiente de acordo com a realidade de cada ambiente, tá? E depois de milhares e milhares de anos, milhares de gerações, eu posso ter, por exemplo, uma situação em que indivíduos desses dois grupos voltem a se encontrar. Olha só, se essa barreira geográfica ela é desfeita e os descendentes dos grupos originários se reunirem, o que vai acontecer? Nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é que esses indivíduos não terão mais condições de se acasalarem por conta das diferenças que eles acumularam ao longo de tanto tempo. Isso significa dizer que a impossibilidade de eles se reproduzirem a gente pode constatar com que esses dois indivíduos sejam de duas novas espécies, que foram originadas de uma espécie ancestral. Agora, se tiver a possibilidade, né, de eles gerarem descendentes, como é nesse caso aqui que vocês estão vendo, eles continuam sendo da mesma espécie. Agora, se não tiver a possibilidade, esses indivíduos são de espécies diferentes. Então, essa é uma consequência dessa deriva gênica que forma aí
a separação geográfica entre os seres vivos. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.